Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje não é dia 15, mas é dia de reinvestir os dividendos na carteira do tio do terreno. Bom, investidores, nesse dia 15 foi final de semana, então a gente não gravou a continuidade, o aporte, ou o reinvestimento aqui na carteira do tio do terreno. Sendo assim, eu estou gravando aqui para vocês no dia 18, inclusive no dia 18 foi o dia que o fundo imobiliário IRDM pagou os dividendos em relação aos aluguéis deste mês. Devido a isso, eu resolvi gravar o vídeo hoje, no dia 18, terça-feira. Bom, dito isso, eu tenho uma novidade nesse mês de julho. A gente vai colocar um novo fundo imobiliário dentro da carteira do tio do terreno. Mas antes, vamos dar uma olhada no estado aqui na nossa carteira, na situação atual da nossa carteira. Bom, investidores, vale destacar aqui que o saldo bruto hoje da nossa carteira é de 14.915 e até o momento o valor aplicado é de 13.895, ou seja, aqui, investidores, a gente tem todos os aportes que a gente faz em relação à carteira e também o reinvestimento dos dividendos que a gente recebe todo dia 15. E até o momento, a nossa rentabilidade atual é de 7,18%. Ou seja, investidores, a gente está ganhando aqui da poupança. Olha lá, que coisa incrível. Falta agora apenas a gente bater aqui o CDI, mas tá difícil. Brincadeiras à parte, para você aí que não acompanha desde o início da nossa série, eu vou fazer um resumão aqui do histórico de rentabilidade da nossa carteira. E para você aí que tem o coração fraco, se segura na cadeira, pois a volatilidade ela foi alta desde o início da nossa carteira. Começando aqui com dezembro, que foi o primeiro mês que a gente aportou, a nossa rentabilidade foi de 2,37%. Ou seja, lá em dezembro do ano passado parecia que ia dar tudo certo. Porém, em janeiro, a nossa carteira caiu 1,73%. E no mês seguinte, fevereiro, caiu 1,98%. E para fechar essa queda com chave de ouro em março, a nossa rentabilidade da carteira foi para menos 5,22%. Ou seja, em março eu estava quase chorando aqui, achei que ia dar tudo errado na carteira do tio do terreno. Porém, investidores, a partir do mês de abril, as coisas começaram a melhorar um pouco. Em abril, a nossa rentabilidade foi de 4,80. Em maio, a nossa rentabilidade foi de 3,26. E por incrível que pareça, em junho, ou seja, o mês passado, a nossa carteira fechou com mais 5,43%. Olhando aqui para esse gráfico, a gente praticamente saiu do negativo em quase 4 meses. E a nossa rentabilidade acumulada até o momento é de 7,18%. Para você investidor que vem acompanhando a nossa carteira já há bastante tempo, vocês perceberam que eu tento ao máximo equilibrar a carteira. Eu tento deixar todos os ativos com o mesmo percentual investido, até porque isso nos protege contra algum eventual problema de diversificação ou até mesmo algum problema em relação a algum fundo imobiliário. E a gente teve esse problema acontecendo aqui na carteira, que foi o fundo imobiliário Hectare, que desabou entre o mês de janeiro, fevereiro e março. E como vocês viram na nossa rentabilidade, isso não impactou o crescimento da nossa carteira de fundos imobiliários. E aqui nessa página, investidores, a gente tem exatamente essa divisão dos fundos imobiliários da nossa carteira. A gente vê que a maioria deles está entre 13% e 14% do PL da nossa carteira, ou seja, do patrimônio líquido da nossa carteira. Ou seja, a nossa carteira está super bem equilibrada dentro de todos os fundos imobiliários que a gente está investindo. O maior fundo hoje que a gente está investindo é o KNRI11 com 15% e o menor é o REC11 que a gente está investindo aqui 13,69%. Essa variação aí de equilíbrio de 2% é bem difícil da gente ajustar, para todos eles ficarem iguais, até porque cada fundo imobiliário tem um preço de cota diferente. Então essa variação de 2% está ok para nossa diversificação aqui na carteira. Uma curiosidade aqui, investidores, é essa parte aqui de proventos por fundo imobiliário. A gente vê aqui o quanto cada um distribuiu em percentual para a nossa carteira. Hoje, o maior contribuidor em dividendos da nossa carteira é exatamente o fundo imobiliário REC11, que é um fundo de papel. E como nós sabemos, os fundos de papéis, por ter um risco maior, eles distribuem mais dividendos. Aqui em laranja claro, a gente vê que nós não temos o percentual. Esse é o percentual distribuído pelo fundo imobiliário Hectare, que chegou a distribuir 6% em dividendos, mas como ele não faz mais parte da nossa carteira, ele acaba ficando aqui, pois ele contribuiu em dividendos para o crescimento da nossa carteira.
E para a gente fechar aqui a análise dessa tela, a gente tem aqui a divisão por cada tipo de fundo imobiliário, ou seja, 41% da nossa carteira são de fundos imobiliários de recebíveis, 29% são de logística, 15% são fundos híbridos, eles são compostos aí de imóveis e também de certificados de recebíveis. E por último, em 14%, os fundos de fundos. Portanto, investidores, aquela novidade que eu mencionei para vocês, que nesse mês a gente vai incluir um novo fundo imobiliário aqui no nosso portfólio, a ideia é tentar colocar aqui nesse portfólio um fundo imobiliário de shoppings. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na distribuição de dividendos deste mês. Aqui na tela de dividendos, investidores, a gente vê que os proventos distribuídos até o momento na nossa carteira é de R$ 588,16. Isso significa que só de dividendos a gente teve um crescimento, uma rentabilidade de 4,23%. Ou seja, a gente tem uma média mensal de dividendos de R$ 84,02. E para mim, investidores, esse é o gráfico que ilustra exatamente o objetivo, e o fundamento de se investir em fundos imobiliários. A gente está vendo aqui uma escadinha se formando ao longo do tempo. E essa escada aqui são as distribuições de dividendos, ou seja, mês a mês eu vou recebendo mais e mais dividendos. E o objetivo disso é algum dia lá no futuro viver dessa renda. Um destaque, investidores, que no primeiro mês de janeiro a gente recebeu em dividendos o total de R$ 48,76. E agora, nesse mês de julho, a gente recebeu um total de R$ 127,85. Ou seja, em 7 meses a gente mais que dobrou o primeiro dividendos que a gente recebeu lá em janeiro. Isso mostra para mim e obviamente também para vocês que disciplina e aportes recorrentes fazem toda a diferença no crescimento e na evolução do seu patrimônio, investidor. Bom, agora que a gente já viu um overview aqui da nossa carteira, vamos falar da novidade. O fundo imobiliário de shopping que eu trouxe para incluir na nossa carteira é o fundo imobiliário XPML11. Esse fundo imobiliário ele investe diretamente em shoppings. O preço da cota dele lá na B3 hoje está em R$ 104,58. O total de dividendos que ele distribuiu aí nos últimos 12 meses é o equivalente aqui a 8,9%, e ele vem crescendo aí nos últimos 12 meses 12%. Bom, para vocês entenderem o racional aqui da nossa carteira, eu vou fazer uma breve análise fundamentalista desse fundo imobiliário para também ajudá-los aí no momento de vocês escolherem os fundos imobiliários de vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês os principais indicadores que eu olho para tomar a decisão de incluir ou não um fundo imobiliário dentro da carteira. O primeiro indicador, a primeira informação, investidores, que eu olho é exatamente o valor patrimonial desse fundo. E a gente pode identificar aqui por esse número que esse fundo ele possui 2 bilhões dentro do seu patrimônio, ou seja, é um fundo relativamente grande. Um indicador importante que eu olho é o P sobre VP, que ele compara o preço da cota com o valor de patrimônio que esse fundo tem dentro do seu portfólio. Então, quanto menor for esse número, quanto abaixo de 0 for esse número, melhor. Isso mostra para você, investidor, que o valor da cota está sendo precificada abaixo do valor de patrimônio desse fundo. Ou seja, nesse caso aqui, o preço da cota está sendo negociado acima do valor de patrimônio. Isso mostra para nós investidores que não seria um bom momento de se investir nesse fundo, pois ele está sendo superestimado, superprecificado pelo mercado. Em resumo, é como se ele estivesse sendo 6% mais caro do que ele realmente tem de patrimônio, do que ele realmente valeria no final do dia. De qualquer forma, investidores, eu não decidi escolher esse fundo apenas por esse indicador. Eu levei outras informações em consideração, que vocês vão entender mais pra frente. Aqui do lado, a gente tem uma outra informação importante também. Esse fundo ele tem em caixa disponível para investir em novos imóveis 14% do seu patrimônio. Ou seja, é um fundo que está preparado para investir em novas oportunidades no mercado. Um outro indicador que eu olho bastante é a liquidez média diária. Isso vai mostrar para nós investidores a nossa facilidade em negociar as nossas cotas lá na B3. A liquidez diária atualmente desse fundo está em 6 milhões de reais, ou seja, é uma excelente liquidez para um fundo imobiliário. Dando sequência na nossa análise, um outro ponto também que eu gostei bastante é que o administrador desse fundo é a XP Investimentos, ou seja, uma empresa de renome aí no mercado. E um outro ponto também que me chamou bastante atenção é que esse fundo ele já está aí funcionando desde 2017, ou seja, são mais de 5 anos que o fundo vem se provando aí no mercado em distribuir excelentes dividendos para os seus cotistas. Dando sequência na nossa análise, aqui embaixo eu vou ter informações muito relevantes em relação ao patrimônio, os resultados aqui dos fundos imobiliários. A gente não vai se estender muito nessas informações,
informações até para o vídeo não ficar muito longo. Mas um ponto importante que fez toda a diferença para eu escolher esse fundo foi exatamente o seu portfólio. Aqui no portfólio do XPML11, a gente tem praticamente hoje 12 imóveis que compõem essa carteira. Portanto, investidores, quanto mais imóveis, quanto mais patrimônio esse fundo ele tiver investido, melhor é para nós investidores. Pois como nós sabemos, os imóveis eles podem sofrer de vacância, que é o imóvel ficar vago e não estar alugado. Isso vai impactar diretamente na distribuição de dividendos para nós investidores. E também esses imóveis eles sofrem com problema de inadimplência, que obviamente impacta a distribuição de dividendos para a gente. Portanto, investidores, quanto maior for esse portfólio, mais protegido contra a vacância e a inadimplência nós investidores estaremos. Analisando cada um dos seus imóveis, a gente vê que todos eles têm um problema ali de inadimplência e também de vacância. Vale destacar, investidores, que a gente está falando aqui de shoppings. Dentro do shopping a gente tem várias lojas. Então, invariavelmente, vai ter alguma loja que vai estar fechada, vai estar disponível para locação. E, obviamente, também vamos ter algumas opções de lojas que vão estar com problema de inadimplência. Isso é bem comum dentro do setor de shoppings. Aqui embaixo, investidores, eu tenho outras informações bem interessantes. A distribuição desse fundo dentro do território nacional, ou seja, ele está presente em vários estados do Brasil, o período de vencimento dos contratos, que gira aqui em torno de 2 a 36 meses. E por último, e muito importante, os indexadores. Esse fundo, basicamente, ele é indexado aos índices de inflação, ou seja, ele vai proteger o nosso patrimônio contra uma oscilação da inflação. Em linhas gerais, investidores, o que me ajudou a tomar a decisão e escolher o XPML11 foi exatamente o tamanho do seu portfólio. Hoje, aqui no site Status Invest, ele tem 12 imóveis. Eu peguei um outro fundo equivalente para a gente comparar, e aqui no caso a gente tem o HSML11, que também é um excelente fundo. E quem faz a gestão dele hoje, para vocês terem uma ideia, é o Banco Santander. Porém, dentro do portfólio dele aqui, a gente tem apenas 7 empreendimentos. Ou seja, o XPML11 ele tem o dobro de shoppings dentro da sua carteira. Ou seja, a gente vai ficar muito mais protegido contra a vacância e também a inadimplência. E agora, para fechar a nossa análise, investidores, eu sempre recomendo que vocês acessem aqui o relatório gerencial dos fundos que vocês estão investindo. Então, para vocês terem ideia, aqui a gente tem diversas informações, como por exemplo, o início do fundo, que a gente viu lá no site Status Invest, quantidade de cotistas, todas as informações aqui do fundo, taxas de administração, o benchmark, que é o IPCA mais 6. A gente tem diversas informações aqui de estratégia do fundo também, os próximos investimentos que ele realizou. E um ponto que me chamou bastante atenção, lá no site Status Invest, a gente viu que ele tem 12 shoppings dentro do seu portfólio, certo? Aqui, dentro do relatório gerencial, nesses últimos meses, foram adquiridos novos empreendimentos. Então, dentro aqui do portfólio do fundo, nós temos atualmente 16 shoppings dentro do seu portfólio. Ou seja, o relatório gerencial, ele sempre traz informações mais atualizadas do que o próprio site Status Invest. Portanto, o XPML11, hoje ele tem 16 empreendimentos dentro da sua carteira. Isso, obviamente, vai trazer mais diversificação para nós investidores. Bom, escolhido o nosso novo fundo imobiliário, vamos dar uma olhada aqui na corretora. Como vocês viram no Kinvo, o total da nossa carteira estava girando em torno de R$ 13.800, R$ 900. Como a corretora e o Kinvo tem um certo delay ali de atualização das cotas, a gente pode ver que em fundos imobiliários nós temos um total hoje de 14.207. Ou seja, investidores, estou mostrando isso aqui para vocês porque aqui é skin in the game. Eu tenho dentro da minha carteira, dentro da corretora, todos os fundos que nós estamos investindo lá na carteira do tio do terreno. E vale destacar que, obviamente, essa é a minha carteira pessoal, então eu tenho outros investimentos aqui também, então desconsiderem esse valor total. Bom, chega de enrolação, vamos lá para as compras. Bom, investidores, aqui no Home Broker eu sempre vou deixar aquela dica para vocês, tomem bastante cuidado se aqui está selecionado compra ou venda. Eu sempre deixo essa dica porque eu já fiz muita cagada aí na vida. O nosso saldo disponível na corretora é de R$ 183, portanto eu vou conseguir comprar uma cota aqui do fundo XPML11, até porque o valor dela aqui está de R$ 104, vou executar aqui a ordem, isso vai me sobrar pouco mais de R$ 70, então eu vou comprar mais uma cota aqui do fundo BCFF11, pois dentro da nossa lista de fundos imobiliários, o BCFF11 é o que tem um valor ali dentro dessa sobra de dinheiro que acabou ficando na corretora, até porque o preço da cota dele aqui é apenas R$ 72,33, então para a gente não ficar com o dinheiro lá parado, vamos investir esse restante também. Bom, ordens executadas com sucesso,
investidores? Bom, dia 15 é isso, recebe dividendos, investe dividendos. E uma dica de ouro para você que começou a ver a nossa série agora ou também para você que já vem acompanhando a nossa série desde o início. A dica é que esses ativos que eu estou investindo não é uma recomendação de compra ou de venda. O objetivo aqui do nosso vídeo, investidores, é trazer todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, utilize todas essas informações e toda essa experiência que eu estou tentando compartilhar aqui com vocês com sabedoria. Dito isso, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.